Confira o resumo de mais uma sessão extraordinária realizada hoje na Câmara de Cubatão. Butantan solicita para a Anvisa o registro da primeira vacina contra a dengue. Começa a quarta fase da imunização contra o tétano. Hoje é dia do quadro Entendendo Direito e falaremos sobre compras de final de ano, o direito de arrependimento e também de troca. Quarta-feira, 18 de dezembro, meio de mais uma semana. E começamos agora mais uma edição do seu Últimas Notícias. Olá, boa noite para você. Confira o resumo da 37ª sessão extraordinária realizada hoje aqui na Câmara Municipal de Cubatão. Havendo o número legal, em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. A Câmara Municipal de Cubatão realizou na manhã desta quarta-feira, dia 18, a 37ª sessão extraordinária de 2024. Um projeto de lei estava na ordem do dia, o dia número 55/2024, de autoria do senhor prefeito municipal Ademário da Silva Oliveira, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2025. O projeto foi aprovado em primeira e segunda discussão. Logo na sequência, o presidente da Casa de Leis, o vereador Kleber do Cavaco, convocou mais uma sessão extraordinária e o mesmo projeto de lei foi aprovado em segunda discussão. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Agora falamos de uma boa notícia sobre a dengue. O Butantan solicitou para a Anvisa o registro da primeira vacina contra a doença. A primeira vacina contra a dengue pode se tornar realidade aqui no Brasil. O imunizante será dose única. O Instituto Butantan enviou à Anvisa um pedido de registro para essa nova vacina. Os ensaios clínicos do imunizante denominado como Butantan DV foram finalizados em junho deste ano, quando o último participante completou 5 anos de acompanhamento e foi constatada uma eficácia de 79% para a prevenção de casos de dengue sintomática. De acordo com o Instituto, os resultados da terceira fase do ensaio clínico foram publicados na revista The Lancet e foi comprovada uma proteção de 89% contra a dengue grave e de dengue com sinais de alarme, além de eficácia e segurança prolongadas de até 5 anos. Em caso de aprovação por parte da Anvisa, o Butantan poderá disponibilizar cerca de 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde nos próximos 3 anos. Além disso, 1 milhão de doses da vacina poderão ser entregues até 2025. Outras cerca de 100 milhões de doses poderão ser entregues entre os anos de 2026 e 2027. Essa análise técnica leva em consideração os seguintes critérios: benefícios e risco ao longo prazo para a população brasileira, além do potencial da inovação tecnológica que a incorporação irá introduzir no sistema. Uma excelente notícia, né? Isso só prova que o nosso país tem aí excelentes cientistas, né? E que nós conseguimos aqui também produzir imunizantes, né? E várias outras coisas para que possa também ajudar não só o Brasil, como o mundo. Ainda no assunto vacina, após a imunização contra a coqueluche, poliomielite e o sarampo, tem mais uma campanha em vista. A imunização agora é contra o tétano. Com essa, é a quarta fase realizada pelo Ministério da Saúde. O esquema de imunização do Ministério da Saúde está em sua quarta fase e, desta vez, o foco da vacinação é contra o tétano. Nas primeiras etapas foram disponibilizadas vacinas contra coqueluche, poliomielite e sarampo. A imunização deve ser realizada conforme o calendário nacional de vacinação. Os esquemas vacinais recomendados são que crianças menores de 7 anos tomem 3 doses da vacina Penta. Pessoas com 7 anos ou mais, que inclui adolescentes até os maiores de 60 anos, devem considerar o histórico vacinal para quem tem o esquema vacinal completo. A dose deve ser reforçada a cada 10 anos. Em caso de ferimento grave, o intervalo cai para 5 anos. As gestantes devem tomar o imunizante a partir da 20ª semana de gestação. A vacinação atualizada das gestantes, além de proteger a mãe contra a doença, também previne o tétano neonatal, que pode acometer os recém-nascidos. O tétano é uma infecção aguda e grave que entra no corpo por meio de ferimentos e lesões de pele, causando rigidez muscular em todo o corpo, e se não for tratado corretamente, pode matar. A principal forma de prevenção contra a doença é a vacina.
A reforma tributária foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. O texto agora segue para a sanção presidencial. O projeto que regulamenta a reforma tributária foi aprovado por parlamentares na Câmara dos Deputados, em Brasília. Os deputados realizaram ainda algumas mudanças feitas pelo Senado na semana passada. Essa reforma foi aprovada como emenda à Constituição no ano passado, estabelecendo os parâmetros gerais para um novo sistema tributário no país. Foram unificados 5 impostos em 2 novos tributos: a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O relator do projeto na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, afirma que a reforma tributária vai cortar pela metade isenções fiscais que hoje são concedidas no país. Além disso, aumentar o controle sobre a sonegação. Com isso, o deputado espera que o contribuinte pague menos impostos do que no cenário atual. Um modelo moderno, tecnológico, um modelo mais justo também, porque vai ter cashback, reduziu para a saúde, reduziu para a educação, reduziu para o transporte de massa, o transporte coletivo, zeramos alimento para o povo brasileiro, a cesta básica não vai ter nenhum tributo, o Brasil vai se tornar um país competitivo para vender produtos para dentro do Brasil com valor agregado, porque não teremos imposto do imposto. O imposto será do valor agregado. O texto foi aprovado com 324 votos favoráveis e 123 contrários. Pois bem, essa decisão refletiu também no esporte, no futebol. Alguns clubes aí acabaram falando sobre, e é o que nós traremos logo mais no bloco de esporte aqui do seu Últimas Notícias. Não perca! Olha, agora uma notícia para lá de especial. Tem festa chegando aqui em Cubatão para o final de ano. Entre musicais, a cidade receberá uma fonte interativa. A festa de final de ano vai acontecer aqui no Pier do Jardim Casqueiro. E 2025 vai chegar com muita música e alegria. O Réveillon deve reunir milhares de cubatenses e também de turistas para esperar a entrada do próximo ano. E para fechar 2024 com chave de ouro, 2 bandas prometem levar muita animação e ótimas energias para o público presente. E para completar a festa, na hora da virada, haverá uma grande queima de fogos. Estamos aqui, nessa área que vai ser o palco da nossa festa de final de ano, e a gente está prometendo aí uma grande festa para o cubatense e para todos os turistas que estão convidados aqui para visitar a nossa cidade. Então nós teremos no dia 30 o Titãs. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. E no dia maravilhosa para receber 2025 com ótimas energias. E a nossa queima de fogos já tradicional, a gente vai fazer a queima de fogos aquela que segue as leis vigentes, que é sem o barulho, é só com o estampido, e vai ser uma queima de fogos de aproximadamente 15 minutos. No dia 20 de dezembro será a inauguração das fontes interativas e as crianças irão se divertir com a turma do Patati Patatá. Zeca Rodrigues fala que toda essa programação foi feita pensando na família cubatense e faz um convite. No dia 20 de dezembro nós vamos ter também muitas atividades aqui no Pier. A gente vai ter a inauguração da estátua do Afonso Schmidt, que está instalada aqui no Pier, esse grande escritor cubatense, que merece essa homenagem. Depois nós vamos também ter a inauguração das fontes interativas, que vai ser uma grande atração aqui na praça. E aí a gente fecha esse dia com a apresentação do Patati Patatá, que as crianças devem estar bem animadas para receber esse show que vai ser aqui no Jardim Casqueiro. E toda essa programação está sendo pensada e especialmente preparada para você, cubatense. Então venha prestigiar, traga a sua família e venha acompanhar essa grande celebração. E agora vamos de esporte no seu Últimas Notícias. E olha, conforme falamos há pouco aqui no N, foi aprovada a reforma tributária na Câmara dos Deputados. Uma dessas mudanças afetará os clubes brasileiros e é o que o Lucas Sena te conta agora. Os blocos Liga Brasileira de Futebol, a Libra, e a Liga Forte União, que representam mais de 40 clubes no Brasil, publicaram em conjunto uma nota contrária à reforma tributária, aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. O projeto agora vai para a sanção do presidente Lula. O texto prevê um aumento na taxação sobre as SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol, em 3%. De 5% vai para 8% essa cobrança. Atualmente, a lei de SAF estabelece o regime de tributação específica do futebol, onde 5% das receitas devem ser recolhidos mensalmente, e a partir do 6º ano, essa alíquota seria de 4%. As ligas alegam que, se aprovada, esse aumento poderá impedir a criação, como já se é anunciado fora do país, do futuro maior mercado do planeta.
Segundo os clubes, essa mudança pode afetar várias áreas que envolvem o planejamento esportivo, como investimento nas categorias de base e melhorias nos centros de treinamentos, além da contratação de jogadores e contrato de patrocínio. Aqui em Cubatão, a UMI Peruzzi foi campeã do Festival de Handebol. Foi realizado no Centro Esportivo Armando Cunha, no Jardim Casqueiro, um festival de handebol denominado Esporte, Saúde e Vida. Daniel Rodrigues e Henrique de Paula foram os responsáveis pela organização do festival. 4 escolas participaram da competição: UMI Rui Barbosa, COC, Escola Parque dos Sonhos e UMI Luiz Peruzzi, que sagrou-se campeã do festival. O evento contou com o apoio do vereador Guilherme do Salão. E amanhã tem diplomação de candidatas e candidatos que conquistaram o pleito nas eleições municipais deste ano. A TV Câmara Cubatão transmitirá tudo ao vivo pelo 48.2 da sua TV, também no Facebook e no YouTube da emissora. Lembrando que o acesso ao plenário é limitado, por esse motivo, você poderá acompanhar tudo na íntegra aqui na nossa programação. Veja a seguir os detalhes do tempo na nossa previsão e quarta-feira é dia do quadro Entendendo Direito e falaremos sobre compras de final de ano, o direito de arrependimento e troca. É daqui a pouco, até já! No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar de doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né? Pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né? Eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Estamos de volta com as últimas notícias para você e agora está chegando a repórter Cris Castanheira com a nossa previsão do tempo. A quinta-feira será de sol pela manhã, com algumas nuvens surgindo durante o dia. Não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam, com mínima marcando 17 e máxima 31 graus. São esperadas rajadas moderadas de vento durante todos os períodos e haverá presença de ar seco, com a umidade variando entre 36% e 88%. Estamos próximos do Natal, onde muita gente faz diversas compras para presentear ali o próximo, aquele ente querido. E existe aquele processo de arrependimento de compras e também trocas. É o que nós vamos falar agora no quadro Entendendo Direito. Comigo no estúdio recebo mais uma vez o advogado Felipe Igli. Ele vai conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Obrigado pelo convite para mais uma vez tirar as dúvidas agora nesse ponto que está chegando o Natal. O pessoal vai comprar pela internet, vai comprar nas lojas físicas e não sabe muitas das vezes o direito do arrependimento, o direito de troca, se eles são similares, qual é a diferença deles, e a gente vai tirar essas dúvidas hoje. Doutora, minha primeira pergunta ela foge um pouquinho do nosso quadro,
Um colega meu advogado, Guilherme Craveiro, perguntou se eu já comprou o presente dele agora pro Natal. Não, ainda não comprei. Ele vai ficar tendo que esperar porque foi comprado pela internet, então vai chegar no último dia de Natal. Tá certo, então só aguardar aí, viu, doutor Craveiro? Então a primeira pergunta é o seguinte, né? O consumidor tem o direito de devolver um presente comprado para outra pessoa? Olha, são situações diferentes. Devolver depende da política de troca que a própria loja estabelece. A legislação não prevê uma regulamentação de troca em caso que não tenha defeito no produto. Então, cada loja vai ter a sua política de troca. Caso recebeu um produto do Natal e tenha que trocar, procure a loja para saber quais são os procedimentos deles. Várias lojas, né, destrincha de uma forma diferente. Há uma diferença entre o direito de troca dos produtos comprados presencialmente e também de forma online, né? Que foi o que o senhor começou falando aqui, que muitas compras acontecem hoje em dia de forma online. Sim, a forma online existe o direito de arrependimento. Que o que significa, Jefferson? Em 7 dias, quando você recebe o produto, você tem o direito de trocar ou devolver esse produto. Se arrependendo da compra, não gostei da compra ou o produto veio defeituoso, você tem esse direito de troca, de arrependimento em 7 dias, mas somente fora do estabelecimento comercial. Se for uma compra presencial, você não tem esse direito de troca ou de arrependimento. Então atenção a esses pontos, né, para você não chegar na loja, na compra online e ficar exigindo que não é seu de direito. E o que deve ser feito pelo consumidor, doutor, que comprou um produto, né, que não ficou satisfeito ali, mas também não apresentou nenhum defeito no item? Realmente, se você não ficou satisfeito com o produto que você comprou, se você for presencial, verifique antes de comprar, esse é o primeiro passo. Se caso você esteja comprando pela internet, verifique se realmente você quer ficar com aquele produto dentro desse período de 7 dias, para você fazer esse seu direito de troca ou de arrependimento e restituição dos valores. Os lojistas têm o direito de negar a troca para o consumidor quando ele chega ali naquele ato, no caixa? É um direito da loja fazer isso? A legislação não prevê esse arrependimento presencial e nem da troca. Então, ele pode se negar. Então, antes de comprar, vê se é necessário aquele produto, se realmente é aquele produto que você precisa, para que você não acaba saindo prejudicado nessa compra. Doutor, nesse meio de campo aí, né, como os lojistas podem avisar para o consumidor em relação aos direitos de troca e de devolução de produto naquele momento ali que ele está passando ali no caixa? O Código de Defesa do Consumidor ele é expresso que todas as políticas de troca, todas as condições da compra devem ser informadas ao consumidor de forma clara, transparente e informativa. Então, através de site, de informativo, de placas, ele deve fornecer essas informações para o consumidor para que o consumidor não seja lesado. Doutor, agora no caso, por exemplo, eu ganhei um presente e vou até a loja para realizar essa troca. Não tem a nota fiscal, só a etiqueta do produto. Como é que essa loja vai fazer essa tratativa comigo? Qual o tempo que eu tenho para realizar essa troca? Primeiro, um dos passos importantes é ter esse recibo de compra, esse cupom de compra. Sempre quando você fizer uma compra, você deve ter esse cupom fiscal. Você deve guardar, por exemplo, a caixa que você recebeu o produto comprado pela internet para você fazer essa troca ou esse arrependimento. Caso você não tenha vontade de ficar com aquele produto, queira trocar esse produto que você recebeu como presente, todas as lojas prevêem mais ou menos uns 30 dias para fazer essa troca. Então você precisa ir até o estabelecimento, ver qual é o prazo, qual que são as condições e como que é o passo a passo para você efetuar essa troca e realizar por um outro produto, mas a devolução do dinheiro, infelizmente, você não vai conseguir. É válido, então, até você, quando for comprar algum presente, né, perguntar para o lojista ali no momento da compra qual é o prazo que a loja tem para poder fazer esse tipo de troca. Doutor, muito obrigado pela sua participação, viu? Espero que chegue, então, o presente do doutor Guilherme Craveiro a tempo para ele abrir ali no momento da noite de Natal. Pode deixar também, espero que o presente aqui do Jefferson, do pessoal da TV Câmara Cubatão, chegue lá no escritório e que a gente consiga comemorar nosso Natal com muita felicidade e muita prosperidade. A gente vai colocar na conta do Igor, pode deixar. Opa, com certeza então, fica na conta dele. Nosso N de hoje fica por aqui, voltaremos amanhã, lembrando que de forma especial o nosso N será no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Você não pode perder. Até lá, tchau!